que esse seja só o começo, né, da reação que a equipe do Vasco tem que ter nesse campeonato, né? Acho que vai ser fundamental agora a chegada de um novo treinador que possa motivar esses jogadores, que o Vasco possa também contratar reforços que realmente façam a diferença, coisa que não aconteceu até agora, não é? Que no final das contas a gente está vendo o quê? Praticamente a base do Vasco. A categoria de base do Vasco está jogando. Inclusive com o treinador da categoria de base. Então, tudo aquilo que foi feito e falado em relação a 777, até agora não aconteceu. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. A gente já vai falar um pouco mais sobre essa opinião que eu coloquei no início aí do Mauro Galvão, porque a gente vai trazer aqui o Mauro Galvão mais algumas vezes, ele falando aí sobre o treinador, na opinião dele. E você quer alguém melhor que Mauro Galvão para falar do novo reforço? Dá para dizer que é reforço? Maicon, zagueiro que tá vindo do Santos. Mauro Galvão vai deixar a opinião dele. Vamos falar sobre Rodrigo Salazar, porque segundo o jornalista Joel Silva, o Vasco já colocou um dinheiro na mesa aí pro Schalke vender o Rodrigo Salazar. Esquece o Fernando Sevilha, já disse, ó, só por esse papel colorido aqui, ele vai jogar aí no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama. E a gente vai trazer aqui também um torcedor do Santos. Cara, o Vasco é chacota nacional, porque lá em Santos, carnaval fora de época. Já estão comemorando Ano Novo, é isso mesmo. Eu vou te mostrar o porquê disso, família vascaína. Você deve já imaginar, né? Mas comentando um pouco sobre essa opinião aí no início do Mauro Galvão, fiz questão de colocar no início do vídeo, porque eu venho falando isso aqui, né? O Vasco contra o Cuiabá, o Mauro Galvão ele colocou, né, jogadores da base ali na frente, não deixa de ser uma verdade, né? Figueiredo, Peck e o Ryan, e o Alex Teixeira, que foi revelado no Vasco e não contribui muito, né? Podemos dizer assim. Mas eu venho falando, né? O Vasco jogou praticamente com o ataque da Série B. E não dá, cara. Tem que ter uma movimentação no mercado, o Vasco tem que reforçar esse setor, porque, cara, vai ficar muito complicado do Vasco conseguir vencer jogos e precisa ganhar bastante, né, para sair dessa situação. No mínimo aí 12, 13 partidas o Vasco tem que ganhar. Vai ficar complicado com esse ataque que entrou em campo contra o Cuiabá. Teve muita dificuldade na Série B, eu tô sendo repetitivo nisso, e vai ter muita dificuldade na Série A. Não vai conseguir as vitórias se o ataque for Figueiredo, Peck e o Ryan, cara, é o único lúcido ali na frente, um jogador de 16 anos, porque o Alex Teixeira, sinceramente, não dá. Você pode até dizer assim, Thiago, mas o Vasco reforçou nesse setor. Pedro Raul e também o Orediano. Cara, o Pedro Raul está nos decepcionando, eu espero que ele possa repetir o que ele fez no Goiás, no segundo turno, vir fazer os gols, né, como foi lá. Agora, o Orediano foi um erro. Um erro, por mais que muito torcedor chegue aqui e fala, Thiago, ele vai ser o Conca. Tá bom, o Conca lá no futuro. O Vasco precisava de um jogador agora. E me incomoda demais o Orediano, cara. Eu peguei um ranço dele, me desculpe, tô sendo sincero pra vocês, tô desabafando. Porque assim, cara, se eu tivesse ali na pele do Orediano e eu vejo a atuação do Alex Teixeira no jogo contra o Cuiabá, eu ia chegar no William Batista. William, eu sei que eu falei com o Barbieri que eu não quero jogar naquela função, mas, cara, eu mudei de ideia. Eu quero ajudar, se você contar comigo, eu vou tentar jogar ali sim. Porque não é possível, cara. O cara vê o Alex Teixeira praticando o futebol daquele e não fica chateado de estar no banco, irmão. Por mais que não seja dele. Porra, tenta, irmão. Participa do jogo. Eu duvido que tu não vai fazer melhor que o que o Alex Teixeira tá fazendo. Então, concordo plenamente aí com o Mauro Galvão. Os reforços têm que chegar. Ainda mais o nosso próximo adversário, né? Tá aí na tela pra vocês, ó. Botafogo anuncia mais de 28 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Vasco. Então vai ter aí casa cheia no Engenhão e eles, sem dúvida nenhuma, vivem um bom momento. E o Globo Esporte, né, que sempre destaca marcas negativas do Vasco, a gente tem que ganhar esse jogo aí do Botafogo para sair dessa marca negativa. Tá aí na tela para vocês, ó. Mais derrotas que vitórias, né, os times da Série A. E o Vasco está ali na quarta posição, com 11 derrotas no ano, 10 vitórias e 6 empates. Se o Vasco ganhar do Botafogo, empata ali, né, no número de vitórias e no número de derrotas. Chama a atenção uma estatística dessa, é inacreditável, né? O tempo que o Maurício Barbieri ficou à frente do Vasco. Que várzea, né? Que várzea.
Família, vamos trocar uma ideia e para isso a gente vai trazer aqui o Mauro Galvão para falar do treinador do Vasco. Na opinião dele, dos nomes que estão sendo cogitados aí e um nome que não está sendo, segundo ele gosta do Rogério Ceni e do Cuca. Vamos ver a opinião dele aqui. Eu acho que teria que ser um treinador brasileiro, né? Porque a gente não tem tempo para fazer, vamos dizer assim, um treinador chegar aqui e se ambientar ainda no esquema do Brasil e conhecer os jogadores do Vasco. Isso aí demanda tempo. A gente não tem tempo. O que menos tem hoje é tempo. O treinador tem que chegar aqui e começar já a tomar decisões, tomar atitudes, contratar jogadores, né, que é fundamental. A gente não pode se enganar, né? Esse jogo aqui foi um jogo isolado. O Vasco ganhou como poderia ter perdido, poderia ter empatado, né? Tudo poderia ter acontecido nesse jogo, como vinha acontecendo nos outros jogos do Vasco, porque o Vasco não tem uma forma de jogar, não tem um jogo já que a gente conheça, né? É tudo assim improvisado, né? Não existe um sistema de jogo definido. Então, eu acho que ficaria com o Cuca ou o Rogério Ceni. Tem toda a razão. Chegou a hora do Vasco investir e tomar uma posição, né? A 777 ela chegou no Vasco e praticamente não mudou nada. O quadro é praticamente o mesmo que tinha antes da 77 chegar. Então, o que a gente vê? Um treinador que tenha experiência, que tenha bagagem, ele vai ter condições de exigir contratações, que é o que precisa. Se vier para chegar um treinador no Vasco e dizer amém, não, tudo bem, tá bom com esses jogadores, não vai dar certo. É melhor então nem vir ninguém, não vir ninguém. Né? Ou vem um treinador de verdade, um treinador que vai vai pedir a contratação, vai exigir, vai conseguir colocar suas ideias, ou então é melhor deixar assim. Tá aí, né? Uma galera comenta o nome do Cuca, mas eu acho que é um cara que não está no mercado, né? E depois dessa situação que aconteceu com ele aí no Corinthians, me parece que ele não quer trabalhar em nenhum clube nesse momento. Do Rogério Ceni a gente já falou bastante aqui, né, cara? Mas eu queria pegar o gancho da opinião do Mauro Galvão, principalmente essa segunda parte aí, porque eu puxei aqui o assunto sobre o William Batista, né? E alguns torcedores entendem, poucos, mas falaram assim, pô, Thiago, entre o Rogério Ceni, eu prefiro o William Batista. Teve um que até citou o técnico da Argentina, né, que era novato e foi campeão da Copa do Mundo. Eu falei pra ele, pô, mas a Argentina tinha o Messi, né, irmão? Quem é o Messi do Vasco? Mas esse não é o ponto, cara. Não é o William Batista ser efetivado como treinador do Vasco que me incomoda, porque eu torço por ele, né? 30 anos, um treinador jovem, gostei muito mesmo ali, né, dos bastidores na Vasco TV, a forma que ele motivou ali os jogadores do Vasco na preleção, gostei muito, mas não é esse o ponto, vocês não estão entendendo, não é esse o debate. O debate é que essa empresa é uma merda. Esse é o debate. Se você compra o Vasco e promete agora uma nova realidade, isso foi fala também do Paulo Brax. Você contrata um treinador pro início do projeto que não está acostumado em time grande e agora, num trabalho de recuperação, de salvação, você aposta num treinador do sub-20, cara, alguma coisa tá errada. Esse é o ponto. Não vamos discutir o nome do William Batista ou do Rogério Ceni. O ponto é que se está cogitando um treinador do sub-20, e não tem planejamento, a gestão é uma merda, não tem dinheiro, tá tudo muito ruim. Estamos afundados na merda. Se pensa no nome do William Batista, e aqui eu não estou falando da qualidade do treinador, mas nesse momento não deveria estar cogitando o nome desse profissional. Esse é o ponto, gente. Vê se lá no Galo vai cogitar o nome do treinador no Sub-20, no Flamengo, no Fluminense, não vai, porra. Então esse é o grande debate. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso também. Vamos falar do Fernando, cara. Pô, que notícia ruim. Eu queria muito ver o Fernando com a camisa do Vasco. Entre Medel e Fernando, 1000 vezes o Fernando, né? É um jogador que poderia acrescentar, agregar muito mais no time do Vasco, mas tá aí a informação na tela para vocês, do Joel Silva do Lance. Fernando gostou da proposta do Vasco, mas saída do Sevilha é difícil, segundo a informação dele aqui, né? O Sevilha pede 5 milhões de euros, né? É a multa rescisória do Fernando, 26,4 milhões de reais, família vascaína. E aí, cara, é um debate que a gente pode ter aqui. A gente sabe que a 77 não tem dinheiro, senão já teria adiantado o aporte de setembro. A gente não sabe o que está acontecendo, o que eles estão esperando, se é cota disso, tem o dinheiro, estão cobrando aí o dinheiro do Natan, do Santos. Mas se tivesse, eles fariam um investimento num jogador de 35 anos? Esse é o grande ponto.
e isso teria que ser muito pensado. Se for um jogador para você investir 26 milhões, mas esse jogador ele vai te dar um retorno técnico, vai te ajudar a permanecer na primeira divisão, vale a pena. Porque a receita de televisão da Série A comparando com a Série B é infinitamente melhor. Então o Fernando é um jogador que, na minha visão, valeria aqui esse esforço, mas com certeza a 77 não vai fazer, família vascaína. Precisamos falar também de Rodrigo Salazar, né? O camisa 10 do Schalke 04, que caiu para a segunda divisão lá da Bundesliga. Também uma informação aqui do Joel Silva, que diz o seguinte: Vasco faz proposta de 3 milhões de euros para comprar 60% dos direitos de Rodrigo Salazar, né? Tá em torno aí de quase 16 milhões de reais. A galera que acompanha aqui as nossas lives sabe que a gente tem aqui nosso amigo grande Edson, né, que mora na Alemanha já há mais de 35 anos. Ele tá lá no nosso grupo de membro. Eu mandei essa notícia aqui para ele e pedi, poxa, Edson, procura aí, ver alguma revista, algum site aí se tá falando dessa proposta aqui do Vasco no Rodrigo Salazar. Aí ele até me mandou, né, o site lá que tá comentando. Eles estão destacando uma notícia do Arena Cruz Maltina, né, o Twitter, né, bem seguido aqui. E também traz várias notícias do Vasco, destacou essa informação que realmente o Vasco fez uma proposta, né? Mas segundo o Edson também, é interessante a gente pontuar isso aqui, ele está valendo na matéria, que o Schalke não tem interesse de vender o atleta, o clube queria continuar com esse jogador, vê muito potencial, vê destaque, é um jogador que jogou bem lá no Schalke, mas o fato de estar na segunda divisão da Alemanha pesa para o jogador e por esse motivo ele quer sair de lá, né? E a matéria destaca que tem clubes brasileiros brigando e um também aqui, um clube sul-americano, mas tá aí, Corinthians, Internacional, Palmeiras. Foi destaque também numa matéria aqui hoje que o São Paulo seria o clube que tá brigando aí com o Vasco para a contratação desse jogador. Pelo que o Edson viu lá, da repercussão na Alemanha, ele falou assim: Thiago, pelo que estão falando aqui, o Schalke não quer a saída do jogador, é bom jogador, ajudaria o nosso Vascão. Agora, resta saber se de fato o Vasco fez essa proposta para o jogador estar acertando. Seria talvez aí um plano B para o Lanzini, que dificilmente vai acertar com o nosso Vascão. É isso, vamos trazer aqui agora a opinião do Mauro Galvão para falar do Maicon, né? Zagueiro que pertencia ao Santos, era a quinta, quarta opção, se eu não me engano ele tem um tempo jogando com o Santos na primeira divisão, e o Vasco fez o favor de ir lá e contratar o Maicon. Então, certo, nessa segunda janela, Serginho, Medel e agora o Maicon. Vamos trazer aqui a opinião do Mauro Galvão falando sobre esse jogador. Vamos lá. É muito difícil da gente dar uma opinião assim sobre um jogador que a gente não vê. Eu não vejo o Maicon jogando há muito tempo, nem o Medel. Isso é uma coisa que preocupa, porque a gente tem que estar acompanhando o jogador, né? E quando você não vê, você fica um pouco na dúvida. Então, ele vai ter que mostrar em campo como é que ele está realmente. O Vasco precisa de jogadores para a defesa. Nesse jogo até, acho que a defesa se portou bem, não é? Com o Robson e o zagueiro esquerdo, como é que é? Léo. O Léo foram bem, os dois estavam assim, em boa sintonia, mas você tem que ter jogador para reserva. E é importante, acho que o Maicon, se for contratado realmente, ele vai ter que demonstrar que ele é um bom jogador ainda, ele é um jogador que tem uma boa altura, acho que a bola por cima ele vai ajudar bastante o Vasco. Agora a gente vai saber só quando ele for utilizado, né? Não tem como a gente falar, não é? Porque a gente não acompanha o Santos e ele não vinha jogando como titular no Santos, então não tem como a gente falar sobre um jogador que a gente não tem visto. Tá aí, exatamente, capitão Mauro Galvão. Como é que a gente vai falar do Maicon se ele não joga? Ah, Thiago, mas pô, cara, vamos dar uma oportunidade. Não dá, cara, não dá. É o que eu falei, eu venho falando aqui. O Serginho é uma aposta. Pode ser um bom jogador ou pode ser um Gustavo Torres. Lembra? Campeão do contratou? Olha a merda feita aí. Um jogador que a gente precisa. Uma posição que a gente precisa, que é atacante de lado de campo. Agora o Maicon é uma burrice. É uma burrice, porra. Tu foi lá e buscou o Juan Cruz, que era a quarta, quinta opção. Não dá. Filmaram um treino aí, quando foi aberto, o cara chutando o chão, velho. Arrancando a grama de São Januário. O Carabarral, também quarta, quinta opção. Também não dá. Aí o Vasco vai lá, sabe o que o Vasco faz? E vai e contrata o Maicon. Quarta, quinta opção do Santos. Cara, chama a atenção. E uma coisa assim muito engraçada, eu não sei se vocês viram aí que a torcida do Santos fez um protesto lá, cobrando os jogadores e tudo mais. Eu vi isso na ESPN, né, cara? O Fábio Luciano comentando sobre isso. Você sabia que nessa cobrança lá da torcida do Santos, os caras lá, não sei se é da torcida organizada e tudo mais, chegaram lá e falaram assim: a gente quer marcar um jogo contra vocês. A gente tem certeza que ganha de vocês. Vocês já viram esse tipo de cobrança?
Os caras queriam marcar um jogo treino contra o time do Santos, velho. Caralho, o Vasco pegou 3 jogadores desse time, irmão. A torcida do Santos quer marcar um jogo contra o time profissional do Santos. O Vasco não pegou 1, não pegou 2, pegou 3. Os 3, a quinta, a quarta opção do Santos. Cara, é inacreditável que o Vasco foi vendido pra isso, velho. É inacreditável. Deixa eu passar aí o torcedor do Santos agradecendo, cara. É carnaval fora de época lá, se liga só. Eu tive que colocar a camisa do Vasco da Gama. Eu, como santista que sou, tive que colocar a camisa do Vasco da Gama e vim agradecer o Vasco por isso aqui. Muito obrigado, Vasco. Você é um amigo. Você mostra se importar mais com o Santos do que qualquer pessoa que está dentro do Santos. Obrigado, Vasco. Você é um amigo. Você é um amigo de verdade. Tá aí. Teve um perfil também no Instagram que colocou o seguinte, eu vou botar na tela pra vocês, ó. O Santos mandou Juan Seco, Carabarral e Maicon para o Vasco. É o maior plano da história para se manter na Série A. Se meu time não é bom, eu vou enfraquecer os rivais. Há quem fale mal do Rueda, presidente do Santos. Porra, isso aqui é muita chacota, irmão. Isso aqui é muita chacota. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de zoação, eu tava acostumado no associativo, entendeu? Porra, vê lá, sei lá, não sei se o Flamengo acertou, se os mulambos acertaram com o Alan, do Galo. Vai ver se vai ter essa brincadeira lá. Vai ver se vai ter essa resenha. Vai ver se vão falar assim do Alan. Pô, isso é sacanagem, mano. Porra, o Vasco é uma chacota, velho. Não foi vendido pra isso, não foi a promessa. Porra, fala sério, pegar 3 jogadores, torcida organizada queria marcar um jogo contra o time profissional. Vasco foi lá e pegou os 3, velho. Isso é sacanagem, é brincadeira com a torcida vascaína, pelo amor de Deus. Aí veja bem, não veio o Lianco, não vai vir mais. O Bambu, segundo o Flávio Dias, internamente não quer se contar com o jogador. Ele jogou porque não tem opção, Capaz machucado, Miranda também. Então o Maicon veio pra brigar pra ser titular, mas ele era a 5ª opção lá. Porra, não dá pra entender, gente. Vou ficando por aqui, tamo junto, como um parceiro pediu aí nos comentários pra não deixar de falar. É muito bom ser Vasco.